Sei que muitas pessoas acreditam em qualquer coisa porque não compreendem e não sabem. Mas gostaria de ter a liberdade de dizer, ok, não sei. Então não sei. A fortuna escondida de Andre Rios finalmente veio ao de cima e os fãs estão surpreendidos. Apesar de anos a viajar pelo mundo com a sua orquestra financiada a título privado, muitos acreditavam que não estava a ganhar muito. Mas uma confissão surpreendente da sua enteada abalou esta crença, provocando uma onda de incredulidade e debate entre os seguidores. O que poderia a revelação dela dizer sobre a fortuna de Rios? Qual é a novidade chocante sobre as suas digressões? Junte-se a nós para revelar a verdade sobre a situação financeira de Rios, da qual todos suspeitávamos, a riqueza e o modelo de negócio de Rios. Andre Rios, o mundialmente famoso violinista e maestro de orquestra holandês, cativou milhões desde que a sua viagem musical começou em 1988. Mas por detrás do encanto das suas valsas existe um segredo que só recentemente veio ao de cima. Numa reviravolta surpreendente, a sua neta revelou que o seu patrimônio líquido chega perto dos 40 milhões de dólares. Um valor surpreendente no mundo da música clássica, onde tamanha riqueza é rara e raramente mencionada. Mas o seu sucesso financeiro não está apenas ligado às suas apresentações orquestrais, mas aos negócios privados e familiares que iniciou e dos quais é proprietário até hoje. Rios tem uma empresa profissional de produção de estúdio de gravação, empresa de eventos e estúdio de design de figurinos, liderada pelo seu filho. Este estúdio é o local onde se realizam todos os ensaios e sessões de gravação de Rios e da sua Johann Strauss Orchestra. O estúdio Andre Rios é o centro criativo da empresa, onde são produzidos os seus álbuns, programas de televisão, discos versáteis digitais, DVDs, especiais de cinema e todas as artes das suas digressões. O primeiro produto feito neste estúdio, Dreaming, foi um grande sucesso, com o segundo produto, Walzer Traum, aí é mais além, uma vez que foi lançado em 7 versões em todo o mundo. A Warp é também uma empresa familiar detida e operada pela Andre Rios Productions. É também proprietário do seu lustre de fantasia, Quattro Palcas, um conjunto de instrumentos e caminhões de mudanças para cobrir o transporte entre continentes. Enquanto vice-presidente da Andre Rios Production Holdings, Pierre Rios fundou uma agência de viagens chamada Andre Rios Travel. Oferecem pacotes para concertos, incluindo bilhetes, jantar e estadia em hotel para fãs e convidados. Rios também fundou uma empresa chamada Andre Rios Production Holdings BV em 1987, que alegadamente arrecadou cerca de 12 milhões de euros em 2018 a mais do que nos anos anteriores, enquanto o seu espetáculo arrecadou quase 55 milhões de euros em receitas. A companhia oferece apresentações teatrais ao vivo com Rios. São responsáveis pela produção de eventos de concertos em todo o mundo, como África, Ásia, Europa, etc., servindo tanto clientes como a orquestra Johann Strauss. A empresa trata também dos aspectos logísticos das excursões pelo Rio, como o transporte de funcionários, instrumentos e equipamentos. Por detrás da história de sucesso financeiro de Rios está o seu forte amor pela música. A especulação desta vez é: como é que ele começou? Quais são as suas conquistas e legado na indústria musical até o momento? A carreira musical ascendente de Rios, a cada apresentação eletrizante. Andre Rios era coroado e reconhecido como o rei moderno da valsa pelos tabloides. O seu álbum de sucesso veio do seu primeiro álbum, Holland with Love. Foi uma homenagem apaixonada à sua terra natal e rapidamente se tornou uma sensação, chegando ao topo das tabelas musicais na Holanda, onde permaneceu durante mais de um ano. A sua música é distinta, com melodias ricas, misturadas com a valsa que se espalhou pela Europa, despertando um amor renovado pelos ritmos clássicos e pela beleza orquestral. A sua popularidade e legado cresceram à medida que vendeu mais de 40 milhões de CDs e discos digitais versáteis em todo o mundo. As atuações de Rios eram sempre encantadoras e cativantes para o seu público, tanto de perto como de longe. Continuou a crescer com os seus concertos, digressões e álbuns até ganhar mais de 500 prêmios de platina. Uma vitória suprema para uma viagem musical que começou com uma simples homenagem às suas raízes. Em 2010, este gênio musical conquistou o Reino Unido, vendendo mais de 400 mil cópias do seu lançamento e alcançando 1 milhão de vendas num ano. Este feito mudou a história como o álbum clássico de maior sucesso nas tabelas do século no Reino Unido. Mas não ficou só por ali. A Austrália também não se cansava dele. É o artista musical mais vendido na Austrália há 5 anos, Tisman Niti Amanti Ia, contando com isso.
dominou as tabelas de discos versáteis digitais e DVDs, com 9 em cada 10 posições ocupadas pela sua música. Em 2008, recebeu uma placa com 80 prêmios de platina na Austrália, com mais de 3 milhões de discos vendidos. Em janeiro de 2020, um meio de comunicação, a Classic FM, anunciou uma lista chamada The Chart of the Century, que mostrava Hughes como um dos artistas de música clássica que mais venderam desde 2000. Hughes ganhou mais de 20 prêmios musicais. Começou no Edison Public Opry em 1995. No ano seguinte, ganhou o World Music Awards, que também ganhou em 1998. É para mim um grande prazer entregar o prêmio World Music Award de artista ou grupo mais vendido do Benelux do ano a André Rieu. Muito obrigado. E o Dutch Export Award, que ganhou 5 vezes em 1996, 1997, 1998 e 2008, 2009 e 2010. Em 1997, foi galardoado com o Golden Europa Echo Awards em 1999, Golden Stimmgabel por 3 anos, 1998, 2003 e 2006, e o Classic Brit Award para Álbum do Ano em 2011 e 2012. O ano de 2009 veio com 2 prêmios, a Medalha Honorária da Província de Limburg e Chevalier des Arts et des Lettres. 2010 valeu-lhe ainda 2 prêmios, Gramophone Award e Médaille Charlemagne pour les médias européens. Ganhou a condecoração Grand Gold pelos serviços prestados à República da Áustria em 2011. O Silver Clef Award na secção clássica em 2016 e o SSE Live Awards Best Live Entertainment Show em 2018. Rieu foi ainda galardoado com o Brand Laureate, o Brand Personality Award e o Plague on the Freitag por ocasião do Sengimon Concerto em 2019 e o Edison Classical Overs Prize em 2023, entre outros. Estes prêmios comprovam o seu impacto na promoção da música clássica em vários países e o seu legado unificador na indústria musical. No entanto, as realizações musicais de Rieu não estariam completas sem a sua orquestra financiada a título privado. Encantaram o mundo com o seu estilo característico e letras teatrais. Mas um pensamento persiste. Como começou a orquestra? E o que conquistaram até agora? A maior orquestra privada. A orquestra Johann Strauss começou com 12 membros no ginásio de uma escola, mas cresceu e tornou-se a maior orquestra privada do mundo, com mais de 110 membros empregados e outros 100 membros empregados como freelancers. Rieu fundou o ensemble em 1987 e realizou o seu primeiro concerto a 1 de janeiro de 1988. Durante os seus concertos, apresenta-se a solo diante da orquestra, enquanto dirige e toca o seu violino Stradivarius de 1667. O nome da orquestra surgiu do nome do seu violinista favorito, Johann Strauss, que teve 5 orquestras e ainda fez digressões pelo mundo. A partir de então, o ensemble passou a apresentar-se em pequenos teatros e casas de repouso. O ponto de ruptura ocorreu em 1994. Quando a gravação de Rieu da Valsa no 2 de Shostakovich vendeu mais de 1 milhão de cópias. Isso catapultou-o para os holofotes. Numa entrevista, Rieu revelou que realizou o maior concerto da sua carreira em Melbourne, onde tocou para 38 mil pessoas em 2018. A orquestra de Rieu é composta por 70 músicos de 16 países diferentes. O seu concerto tem um charme peculiar, começando pelo palco que transforma cada apresentação num espetáculo deslumbrante, com figurinos vibrantes, cenários criativos, vestidos fluidos e públicos envolventes. Rieu combina sempre bandas sonoras de filmes, música folclórica, representação e peças clássicas nos seus concertos. Uma cena destacou-se durante uma das suas atuações, onde um touro perseguiu uma senhora na plateia que usava um vestido vermelho. Enquanto a perseguição começa, o maestro dá o sinal e os músicos tocam a clássica dança espanhola Hispanicani. O membro mais velho da equipe musical tem 80 anos, enquanto o mais novo tem 18. Rieu declarou na altura que a sua orquestra é a sua segunda família, uma vez que alguns tocam para ele há mais de 20 anos. Acrescentou que todos eles adoram fazer digressões e tudo o que lhes pede é que toquem com todo o seu coração. Quando questionado sobre como a orquestra se prepara e viaja para as suas digressões, Rieu revelou que geralmente viajam com o número de músicos que o palco acomoda em caminhões. Iniciam as suas gravações de manhã e reservam tempo para comer o que cozinham na digressão fornecida.
Acrescentou que seguem uma dieta rigorosa e não podem fumar nem se envolver em relações ilícitas. Ryo revelou ainda que faz questão de dar o máximo de si nas gravações, descansando pelo menos 2 horas antes das atuações. Criaram também o hábito de afinar os seus instrumentos antes de qualquer concerto. Ser a maior orquestra privada não é brincadeira. Com várias digressões planeadas, como conseguem manter tudo unido? Outra é como conseguiram esse feito. Onde se apresentaram? Tours internacionais clássicas. A orquestra Johann Strauss começou pequena, no salão de uma faculdade, para conquistar o coração de muitos na Europa e arredores. Em 2008, a orquestra cresceu de 12 para 43 elementos e, na década de 20, cresceu para 150 músicos. Iniciaram a sua digressão mundial em 1995, durante a Taça do Mundo em Brisbane, Austrália. Em 2012, deram um passo ousado para ir além da Europa e aventurar-se no panorama musical global pela primeira vez. Foi assim que chegaram a São Paulo, no Brasil, onde realizaram uma extravagância de cortar a respiração com 30 concertos para uma plateia de mais de 180 mil pessoas. A energia e o feedback positivo do público marcaram um ponto de viragem na viagem de Ryo, pois inspiraram-no a continuar a partilhar música com o mundo. 2 anos depois, ele e a sua equipa fizeram outro concerto na Ásia, onde foram bem recebidos. A partir desse momento, não houve mais como voltar atrás. Ryo e a sua orquestra tornaram-se virais, encantando corações em vários países com os seus estilos e performances impressionantes. À medida que a orquestra Johann Strauss crescia, também as suas digressões internacionais aumentavam. Estiveram na Europa, Austrália, Japão, Taipei, Tailândia, Espanha, Chile, Canadá, Bulgária, Peru, México, Nova Zelândia, América do Norte e do Sul, etc. Em 2008, a digressão mostrou uma reprodução em tamanho real do castelo da Imperatriz Sisi, o maior palco alguma vez montado em digressão naquela época. Em 2010, André atuou para a rainha holandesa Beatrix nas grutas de Valkenburg, por ocasião do 1025º aniversário da organização turística holandesa VVV. 2018 foi considerado o ano de maior sucesso na carreira de Ryo. Dirigiu 93 concertos em 21 países dos 5 continentes para 700 mil pessoas. Além de digressões musicais e concertos, a equipa também fez gravações de obras-primas clássicas, canções folclóricas, bandas sonoras de filmes e êxitos de musicais. Apresentam-se sempre com um estilo energético e vendem a sua música através de um marketing inteligente. A orquestra Johann Strauss ganhou vários prêmios, incluindo 2 prêmios de música do mundo. O grupo ganhou discos de ouro e platina em todo o mundo, chegando a ser 8 vezes platina na Holanda. De todos os momentos inesquecíveis das digressões de André Ryo, 2 atuações destacaram-se verdadeiramente, ambas a acontecer na sua cidade natal, a Holanda. O primeiro foi o romântico concerto de Grachten em Amsterdão, onde Ryo e a sua orquestra tocaram para uma multidão de 10 mil pessoas num palco flutuante no meio de um barco flutuante. O segundo é o lendário concerto em Maastricht, que organiza anualmente na sua cidade natal. É geralmente um grande espetáculo ao ar livre, que atrai fãs de todo o mundo. Este concerto é profundamente pessoal para Ryo, pois é a sua forma de agradecer ao povo de Maastricht pelos anos de apoio. Ambas as atuações foram transformadas em discos compactos ao vivo e discos versáteis digitais. Os tradicionais concertos de verão de Ryo na Praça Vrijthof, em Maastricht, são também destaques especiais das suas digressões. Em 2018, um total de 150 mil fãs vieram de 99 países para assistir aos seus 12 concertos. Foi também no mesmo ano que celebrou o seu 10º concerto no Vrijthof, pelo qual recebeu uma placa do presidente da Câmara de Maastricht. Apesar de ser um rei da valsa, as notícias e especulações sobre Ryo ainda causaram impacto. A questão desta vez é sobre a sua origem. De onde veio? O que ou quem influenciou o seu amor pela música orquestral? O gênio da orquestra. André-Marie Nicolas Ryo nasceu a 1 de outubro de 1949 em Maastricht, na Holanda. Nasceu numa família de 8 pessoas e foi o 3º filho. Ryo foi influenciado e o seu interesse pela música começou com o seu pai, Andries Ryo, que era maestro de uma orquestra sinfônica local e professor de música no conservatório da cidade. Começou a tocar violino aos 5 anos de idade e mostrou muito talento. Ficou profundamente fascinado pela música da orquestra e decidiu segui-la. Ryo seguiu o pai nas suas atuações musicais. Adotou o seu estilo musical rigoroso, mas cedo o abandonou. Numa entrevista,
revelou que todos os seus irmãos têm inclinação para a música porque foram influenciados pelo pai desde pequenos. De 1968 a 1973, estudou violino no Conservatório Real de Liege e no Conservatório de Maastricht, sob a tutela de Joe Juda e Herman Kebers. Rieu prosseguiu seus estudos na Academia de Música de Bruxelas com o famoso violinista André Gortler e completou a sua formação formal com o prestigiado Premier Prix do Conservatório Real de Bruxelas. Após a sua graduação, criou a Orquestra de Salão de Maastricht em 1978, com a qual se apresentou na Holanda, nos Estados Unidos e na República Federal da Alemanha. Na altura, era violinista da Orquestra Sinfônica de Limburg. Foi esta orquestra que renomeou em homenagem ao seu mentor musical, Johann Strauss II. À medida que foi crescendo, aprendeu a falar 6 línguas diferentes: holandês, inglês, alemão, francês, italiano e espanhol, o que o ajudou a relacionar-se com colegas, funcionários e fãs. Está casado com a sua esposa Marjorie, música e compositora, há 47 anos, e foi abençoado com 2 filhos. Segundo a sua filha, o que distingue Rieu de outros músicos é o seu compromisso inabalável em criar música clássica acessível a todos. Em setembro de 1999, comprou um edifício antigo por 439 euros, o equivalente a 1,9 milhões de dólares. Disse que o castelo foi construído em 1492 e foi transmitido de geração em geração antes de Rieu o comprar. O castelo foi em tempos o lar do Castelmort d'Artagnan de Charles de Barthes, a inspiração para o mosqueteiro fictício de Alexandre Dumas, que morreu no cerco de Maastricht em 1673. Rieu conhecia e visitava o castelo para suas aulas de piano na infância. Foi aí que se apaixonou pelo edifício e sonhou renová-lo e viver nele, o que é agora uma realidade para ele. Rieu revelou que foi essa procura que o fez dedicar-se mais à carreira musical enquanto a sua mulher trabalhava ao seu lado. Após a reestruturação, o castelo ficou lindo e encantador, com pinturas, uma estufa artificial, pássaros e paisagens exóticas, a sua assinatura de parede, o salão de prêmios, o gabinete de troféus, jardins, estátuas e medalhas. Em suma, o castelo de Torrentias tem tudo. O nome é traduzido como uma pequena torre. No entanto, insiste consistentemente que não vive no castelo, mas sim num refúgio perto dele, e que usa o castelo para publicidade e tem lá alguns escritórios. O castelo é um monumento histórico nacional e estadual. André apresentou-se em palco durante mais de 30 anos com grande resistência até ser diagnosticado com uma infecção no ouvido em 2010. Rieu não só influenciou o mundo da música clássica, como também se aventurou noutros gêneros musicais. Contratou cantores pop e folk para enriquecer as suas composições com letras. Rieu colaborou também com a valsa, gênero que foi sucedido pela música pop em meados do século XX. Também gravou e interpretou covers de música pop antiga e nova com um toque orquestral e convida frequentemente músicos de pop e jazz para os seus concertos em Maastricht. Em 2003, Rieu celebrou 25 anos em palco com um CD de aniversário chamado Romantic Paradise. Fez um disco duplo, um deles foi Oferta, e foram um sucesso. Apesar de ser uma valsa musical, muitos ficam fascinados com a forma como conseguiu gerir mais de 200 colaboradores ao longo dos anos. A questão é, qual é o segredo dele? Tem uma estrutura empresarial? Uma estrutura salarial e de performance da orquestra? Muitos grandes nomes da música clássica dependem fortemente do apoio de igrejas, escolas ou patrocinadores para sobreviver. Mas Rieu decidiu construir e manter-se diferente. Paga mensalmente aos seus músicos com os fundos que ganham com mercadorias, vendas de bilhetes e os seus negócios. A estrutura salarial desta grande orquestra tem sido objeto de debate há algum tempo, sendo o empreendimento privado de maior sucesso na história da música. Os salários totalizam $1 milhão mensais quando não estão em digressão, e quando estão em digressão há despesas adicionais, pois cada membro recebe um quarto individual, subsídio de alimentação diário e $60 cada. Os músicos podem ganhar mais com sessões de gravação e com base no desempenho consistente. Além disso, o governo holandês fornece 80% dos salários e valores pré-determinados para as despesas. De salientar que nem todos os seus músicos tocam ao mesmo tempo. O número é baseado na capacidade do palco por concerto ou digressão, como maestro de apresentações musicais. Rieu acreditava que a música clássica deveria ser envolvente e agradável.
pelo que tornava os concertos animados e atrativos para uma grande variedade de públicos. Juntamente com a sua orquestra e solistas talentosos como Maria Gulaguina e Miruzia, criam uma atmosfera divertida e profissional durante as suas atuações. É visto muitas vezes a interagir diretamente com o seu público, falando na sua língua nativa, porque vê a música clássica como uma linguagem universal que deve ser partilhada e apreciada por todos. Quando questionado sobre a sua relação com os seus músicos, numa entrevista, Ryo revelou que gosta de criar e gravar música com a sua orquestra porque também adoram música. As atuações de Ryo e da sua orquestra em digressões transcenderam o impacto cultural com exemplos notáveis. O primeiro é o de Jürgen Jonathan, de 104 anos, que se inspirou para comprar um violino e começar aulas de música depois de assistir a um concerto de Ryo. Outro caso é o de 3 reclusos que fizeram uma aparição surpresa num concerto brasileiro em 2010. Eram assassinos condenados que foram transformados pela música e, com a permissão do seu diretor, foram autorizados a atuar numa serenata de Bach. Independentemente da idade e do sucesso da orquestra e de Ryo, continuam a organizar digressões e apresentações. Que legado espera André Rieu deixar no mundo da música clássica e como está a trabalhar para o conseguir? Partilhe as suas ideias na seção de comentários e não se esqueça de gostar, partilhar e subscrever para mais vídeos interessantes. Além disso, clique no próximo vídeo no seu ecrã e poderá divertir-se.